Olá, seja muito bem-vindo. O tema da nossa aula hoje vai ser economia comportamental, como emoções afetam o cenário macroeconômico. Vamos lá então? Bom, quando olhamos para a economia, é fácil se perder em números, gráficos e previsões frias, na é verdade? Mas a verdade é que a economia é, acima de tudo, sobre pessoas. Cada divisão do governo mexe não só com o bolso, mas com o coração e a mente das pessoas também. A política fiscal, os impostos que o governo cobra e os gastos que realiza, não é só matemática, é psicologia aplicada em larga escala. Quando o governo investe em infraestrutura, educação ou programas sociais, não é apenas dinheiro circulando, é a confiança que se move. Famílias se sentem mais seguras para consumir, empresas se animam a investir, empregos surgem, né? E a economia ganha um fôlego. Por outro lado, cortes abruptos, como o aumento de impostos, geram cautela e medo também. O consumo recua, investimentos são adiados e a economia desacelera. No New Deal, lançado por Franklin D. Roosevelt em 1930, que foi presidente dos Estados Unidos, né, é um exemplo clássico e bastante citado pelos escritores de como a política fiscal pode transformar a economia. Mais do que movimentar dinheiro, o programa investiu em obras, gerou empregos e apoiou setores estratégicos e, principalmente, restaurou a confiança e a esperança de milhões de pessoas. Então, toda vez que uma medida econômica é implementada, não basta olhar apenas os números, tá? É preciso entender como ela vai impactar a percepção e também as emoções das pessoas. No fim das contas, emoções movem mercados tanto quanto dólares centavos. Quem entende isso consegue realmente antecipar oportunidades, perceber padrões e surfar nas ondas da economia. A política fiscal pode funcionar como um acelerador ou freio para a atividade econômica, dependendo de como o governo administra os gastos e a arrecadação também. Quando há expansão fiscal, o aumento de investimentos públicos ou redução de tributos, né, a circulação de dinheiro na economia cresce automaticamente, impulsionando o consumo, produção e também geração de empregos. Isso tende a beneficiar setores ligados à obra, infraestrutura, tecnologia e também varejo. Por outro lado, quando o governo opta por uma postura mais restritiva, vamos dizer assim, cortando gastos ou elevando impostos, o impacto é o inverso, exatamente. Empresas investem menos, famílias reduzem o consumo e o crescimento econômico desacelera. Essa estratégia é usada para controlar a inflação ou equilibrar as contas públicas também, mas pode gerar efeitos de curto prazo negativos para determinados setores. Então, um exemplo emblemático ocorreu no Brasil em 2009, quando o governo reduziu o IPI para automóveis e eletrodomésticos durante a crise global. E o incentivo fiscal estimulou vendas, né? As vendas manteve o emprego e ajudou a sustentar também o PIB naquele período crítico. Compreender esses movimentos permite identificar oportunidades em setores que se beneficiam diretamente de estímulos e, ao mesmo tempo, né, claro, precaver-se de ajustes que possam aí afetar as receitas corporativas. Então, em macroeconomia, antecipar o impacto fiscal é tão relevante quanto acompanhar os juros ou inflação para entender como e onde os ventos econômicos estão soprando, entende? Quando o governo anuncia cortes de gastos ou aumento de impostos, o mercado não espera para reagir. Esses ajustes mudam expectativas sobre crescimento, lucros e até risco de crédito, né, no país. Então é por isso que entender a lógica fiscal é essencial para prever movimentos de setores ativos. Imagine que o governo decida reduzir investimentos em infraestrutura. Empresas de construção civil, engenharia pesada e fornecedores de insumos sentem um impacto imediato. Obras são suspensas, contratos adiados, margem de lucro comprimidas. Por outro lado, se o ajuste vier com foco em redução de despesas administrativas, setores diretamente ligados ao consumo ou exportação podem sentir menos. Então, há também o efeito da confiança. Cortes bem planejados, com foco em equilíbrio fiscal e controle da dívida pública, podem melhorar a percepção do mercado, reduzir risco país e até favorecer investimentos estrangeiros, né? Em 2016, por exemplo, o Brasil ele adotou o teto de gastos, sinalizando compromisso com a disciplina fiscal. O resultado foi queda nos juros, né? Houve nos juros futuros, melhora na bolsa, e mesmo sem um crescimento expressivo naquele momento, a economia deslanchou.
A leitura correta está em identificar exatamente não apenas o corte ou aumento do imposto, mas o objetivo por trás da decisão, entende? Quando há sinal de sustentabilidade, o mercado tende a precificar positivamente. Quando há improviso, o efeito pode ser exatamente o contrário. Então, quando o governo decide injetar recursos na economia, o impacto costuma ser rápido. Programas de investimento, infraestrutura, redução de impostos, ou incentivos para o consumo, cria aí uma reação em cadeia. Empresas vendem mais, contratam mais funcionários e a confiança aumenta, né? Isso se reflete diretamente no crescimento do PIB e também no comportamento dos mercados financeiros. Veja, em 2007, né, o PAC, famoso PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, lançado em 2007 no Brasil, grandes obras geraram demanda por cimento, aço, máquinas e mão de obra, aí beneficiando setores ligados à construção e à indústria de base. Além disso, o aumento de emprego e de renda estimulou o varejo e os serviços. Mas nem todo estímulo fiscal gera o mesmo efeito, tá? Se for percebido como insustentável, por exemplo, aumentando demais aí a dívida pública, pode gerar efeito oposto, juros mais altos, né? Inflação e aí perda de confiança também. A chave está no equilíbrio, investir sem comprometer a credibilidade fiscal do país. Para quem acompanha o mercado, a análise vai além do anúncio. É preciso avaliar o tamanho do estímulo, os setores beneficiários ou beneficiados, né? E o prazo de impacto também. Quando o mercado percebe coerência e capacidade de execução, os ativos ligados ao crescimento reagem primeiro. Quando os gastos públicos crescem além da capacidade de arrecadação, a conta chega em forma de déficit fiscal e aumento da dívida pública. É nesse momento que os governos recorrem aí a ajustes fiscais, cortes de despesas, né? Aumento de impostos e revisão de benefícios para tentar restaurar o equilíbrio. E esse movimento, embora necessário, ele costuma gerar impactos imediatos na atividade econômica. Quando há redução de gastos, com obras públicas, setores de infraestrutura, construção e indústria de base, sentem primeiro, claro, né? Elas são as maiores impactadas. Já aumentos de tributos podem reduzir o consumo e pressionar margens de empresas. No Brasil, o exemplo mais marcante foi o período de 2014, quando a deteriorização fiscal levou a uma série de medidas de contenção, afetando o crescimento e confiança também. Em contrapartida, a reforma da Previdência em 2019 trouxe sinalização positiva para o equilíbrio de longo prazo e melhorando a percepção de risco do país e ajudando a reduzir também os juros básicos, né? Para quem acompanha a macroeconomia, os ajustes fiscais são sinais de prudência, não só de prudência, né, mas o time e a força de execução determinam também o impacto. Se o impacto será suave ou traumático. Quando o mercado vê disciplina e consistência, a confiança aumenta, favorecendo ativos de risco. Então, o déficit fiscal ele ocorre quando os gastos do governo superam a arrecadação. E o superávit, quando a receita após a despesa, né, quando sobra, né? Sobra receita, uma vez paga todas as despesas, tá? O simples, né? Simples no conceito, que é isso, mas poderoso na prática. Esses números, eles funcionam como sinais vitais da economia, entende? Medindo ali a capacidade de sustentar o crescimento sem comprometer a credibilidade do país. Um déficit elevado, por exemplo, pode indicar que o governo está estimulando a economia por meio de obras e investimentos. Porém, se o desequilíbrio se prolonga, investidores, né, passam a exigir aí juros maiores para financiar a dívida. Isso pode também encarecer o crédito, né, para as empresas e famílias. Então, por outro lado, você tem também um superávit, né, que é o lado oposto. Se um superávit, por exemplo, consistente, transmite disciplina fiscal, reduzindo aí a percepção de risco e permitindo juros menores também. Isso estimula o consumo, investimentos privados, né? E melhora também a confiança geral no ambiente econômico. O Brasil viveu exemplos claros em 2008, quando, diante da crise global, a expansão fiscal ajudou a manter o crescimento. Então, mas anos depois, anos de déficit, né, que nós passamos, elevados,
acabaram gerando pressões que só foram aliviadas com ajustes mais recentes, aí, como o teto de gastos, por exemplo. Então, tem uma consequência de longo prazo aí, né? Observar esses indicadores ajuda a antecipar movimentos de mercado, sabe? E também entender se o cenário aponta para um estímulo de contenção econômica ou são números que dizem muito sobre o presente e principalmente sobre a direção futura da economia. A política fiscal não é apenas um tema de economistas ou formuladores de políticas públicas. Pare de pensar assim. Ela mexe diretamente com os preços de ativos, decisões de investimentos e até de confiança do consumidor, né? Então, quando um governo anuncia aumento de gastos, cortes de impostos ou pacotes de incentivos, o mercado reage quase que imediatamente. Setores como infraestrutura, construção civil, como já dissemos aqui, consumo, tendem a se valorizar com expectativas maior de atividade econômica, são os primeiros. Por outro lado, ajustes fiscais, como redução de despesas públicas ou aumento de tributos, costumam gerar cautela, tá? Então, empresas que dependem de contratos governamentais podem perder receita, enquanto setores defensivos, como energia e saneamento, por exemplo, se tornam refúgio natural, tá? Estrategistas destacam que a leitura correta do balanço fiscal permite um posicionamento antecipado, e é isso que a gente busca no mercado, né? Identificar onde o capital público será direcionado, isso é muito importante, e quais segmentos serão impactados primeiro. Essa análise não se limita aí só ao curto prazo, tá? Então, mudanças fiscais moldam expectativas sobre inflação, trajetória da dívida, né, da dívida pública e, consequentemente, também decisões futuras de política monetária. Quem acompanha essa dinâmica entende que o mercado financeiro e a política fiscal andam lado a lado. Um comunicado de ajuste ou mesmo a expansão pode redefinir os preços dos ativos, né? Taxas de juros e até o apetite de investidores estrangeiros também, tá? A chave está em observar sinais, mapear impactos e reagir com método, não com emoção. Então, a credibilidade fiscal é o grau de confiança que os governos transmitem sobre a sua capacidade ali de administrar receitas, despesas e dívidas públicas de forma sustentável. Sem ela, mesmo os melhores planos econômicos, né, podem perder força, tá? Porque os investidores e agentes do mercado passam a precificar risco elevado. Claro, eles percebem o risco, eles vão precificar, cobrando juros mais altos para financiar o país, né? Então, um exemplo marcante é a crise da dívida de 2010, na Grécia, né? Quando a falta de credibilidade fiscal elevou o custo de captação a, a níveis praticamente insustentáveis, exigindo resgates da União Europeia. Já o Chile, historicamente reconhecido por sua disciplina fiscal, atrai capital estrangeiro com facilidade, mesmo em cenários globais turbulentos. Perceba a diferença entre um e outro, situações completamente opostas, né? Para o mercado financeiro, a credibilidade significa previsibilidade. Essa palavrinha é mágica para o mercado financeiro. Se os agentes acreditam que a política fiscal será coerente e que a dívida seguirá controlada, o câmbio tende a ser mais estável, os juros futuros automaticamente se ajustam para baixo e os ativos de risco ganham mais atratividade. Então, por outro lado, sinais de irresponsabilidade fiscal, gastos excessivos, sem fonte de receita, mudanças abruptas em regras tributárias, claro, geram fuga de capitais, né? E também encarecem o custo da dívida. A confiança se constrói com transparência, consistência e metas claras. Mais do que palavras, o mercado busca evidências de que o plano fiscal será cumprido. Sem essa base sólida, qualquer estratégia econômica fica vulnerável à volatilidade do mercado. O crescimento sustentável não é apenas expandir a economia, é fazê-lo sem comprometer a estabilidade fiscal ou gerar desequilíbrios futuros. A política fiscal, ela tem um papel central nessa equação, tá? É, porque ela define, por exemplo, como o governo arrecada e gasta e investe também o seu dinheiro ao longo prazo. Então, quando bem calibrada ali, cria um ciclo virtuoso, investimentos em infraestrutura, educação, inovação, aumento da produtividade, né? Atraem capital privado, e ampliam a base de arrecadação futura também. É o caso da Coreia do Sul, que a partir da década de 1960 combinou ali incentivos fiscais com gastos estratégicos
em tecnologia e educação, transformando-se em potência industrial sem desequilibrar as suas contas públicas. Por outro lado, políticas fiscais expansionistas sem planejamento, como gastos excessivos, com subsídios ou aumento desordenado da folha pública, podem gerar déficits persistentes e também inflação, corroendo aí o poder de compra ou exigindo juros mais altos, né? O resultado disso, claro, crescimento de curto prazo seguido de estagnação, é o que vai acontecer. Para o mercado financeiro, o desafio é avaliar se as medidas anunciadas indicam realmente um crescimento sustentável ou apenas estímulos passageiros. Investidores atentos observam não só o tamanho do gasto, mas a sua qualidade e alinhamento com metas de longo prazo, né? A disciplina fiscal, previsibilidade e foco em setores estratégicos criam bases sólidas para que o crescimento econômico e a estabilidade andem lado a lado. Então, o futuro da política fiscal não será apenas definido por gastos e impostos, mas pela capacidade de alinhar tecnologia, sustentabilidade e novas formas de arrecadação também. Governos caminham para um modelo em que decisões fiscais moldam não só a economia, mas também padrões de consumo, cadeias produtivas, né? E fluxos de investimento global, entende? Exemplos emergentes mostram essa mudança. Então, Singapura investe em cidades inteligentes, integradas a sistemas de inteligência artificial para gestão de tráfego, consumo energético e habitação. O Canadá estuda a taxação diferenciada para empresas, por exemplo, e usa inteligência artificial em soluções de impacto social, criando incentivos, né, para inovação responsável. E países nórdicos já discutem tributação sobre emissões de carbono ligadas a transações digitais e uso de data centers também, né? É um passo à frente na combinação entre economia digital e sustentabilidade. O dilema persiste. Como financiar essas transformações sem gerar déficits explosivos ou perda de credibilidade? Né? Essa é a grande pergunta. A resposta pode estar na criação de novas bases tributárias, como a economia digital, créditos de carbono tokenizados e parcerias público-privadas que transformam gasto público em capital de longo prazo. Então, a solução existe, né? Se política fiscal será o motor de setores inteiros ainda em formação, a pergunta que fica é: quais mudanças fiscais criarão as próximas fronteiras de crescimento, né? E você conseguirá identificá-las antes mesmo que se tornem óbvias para todos? Então, quem entende para onde os governos estão apontando, entende para onde o capital vai fluir. Ok? Então, nós encerramos nossa aula por aqui. Um grande abraço e até a